Queridos, eu tenho uma mensagem muito importante para hoje. E o tema da mensagem de hoje é uma igreja que agrada a Jesus. Está aqui, ó. Uma igreja que agrada a Jesus. Mas antes de começar, eu quero fazer um combinado com você. Todas as vezes que eu falar igreja, eu não quero que você pense na estrutura. Todas as vezes que eu falar da igreja, eu não quero que você pense que é uma placa. Todas as vezes que eu falar igreja, eu não quero que você pense que é algo da denominação. Você precisa lembrar de você. Todas as vezes que eu falar igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de todos nós, amém? Nós somos a igreja de Cristo. Então, eu quero combinar isso com você, porque talvez você olhe assim, uma igreja, poxa, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Essa mensagem faz todo sentido para a sua vida e para a minha vida. Amém, gente? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. O pessoal tem medo de Apocalipse. Não se converte não, varão. Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. Muita gente tem pavor de Apocalipse. Deixa eu te falar, o Apocalipse é um dos livros mais tranquilos que tem na Bíblia. Mais tranquilos. Inclusive, eu quero indicar algo para vocês. Pastor Felipe Freitas. Ele está fazendo uma série de Apocalipse no canal dele. Sensacional. Ele explica o que são as taças, ele explica o que são os selos, ele explica o que é a besta que emergiu do mar. Não é o Vasco essa besta, mas é algo parecido, tá? Vai lá no canal dele e você vai entender tudo sobre Apocalipse. Vamos lá, gente? Apocalipse, capítulo 3. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos, Jesus envia cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E qual era o conteúdo dessas cartas? Em todas as cartas que Jesus envia, tem críticas, tem elogios e tem algum direcionamento. E quando nós olhamos para essa carta que nós lemos, nós estamos diante da carta de Jesus a Filadélfia. Para que a gente entenda sobre o conteúdo dessa carta, a gente primeiro precisa entender sobre o contexto da cidade naquele tempo. Filadélfia era uma cidade na Turquia. E era uma cidade que estava vivendo um paganismo terrível, muitos templos pagãos na cidade de Filadélfia. Tinha um templo pagão lá, que era um dos principais, que era o templo de Dionísio. E como é que eram os cultos pagãos a Dionísio? Eram cultos que eram regados à bebedeira de vinho. O pessoal bebia muito vinho ao ponto deles entrarem em transe. E aí, por conta desse transe, eles faziam oferendas e eles praticavam orgias o tempo todo. Ou seja, era um tempo de depravação total daquela cidade, a cidade de Filadélfia. Era um lugar muito depravado, um lugar onde a presença de Deus, olha, o povo não queria saber disso. Só que no meio desse lugar, no meio dessa cidade corrompida, tem uma igreja. Que igreja é essa? A igreja de Filadélfia.
E o anjo escreve essa carta para a igreja de Filadélfia, elogiando essa igreja. Por quê? Mesmo num lugar de depravação total, essa igreja não perdia o foco. Essa igreja estava focada em agradar Jesus. Era uma igreja que fazia tudo que precisava ser feito, que estava conectada com o Criador de todas as coisas. Queridos, e quando nós olhamos para a realidade dessa igreja, ela tinha um grande problema. Qual era o principal problema que eles estavam tendo? Não era o paganismo entrando na igreja e destruindo a liturgia, a ortodoxia da igreja. Não era isso. Mas por serem fiéis a Jesus, por amarem a palavra de Deus, os judeus estavam perseguindo eles. E os judeus começaram a chamar o povo de herege, dizendo: olha, o que vocês pregam é uma mentira. E falava que Jesus era uma grande farsa. Esse povo passou perrengue, por quê? Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Queridos, e por conta disso, essa igreja passou por maus bocados, sendo perseguidas pelos judeus. Só que a igreja de Filadélfia é um grande modelo de sucesso para a gente. Por quê? Porque ela tinha milhares de membros? Porque ela batizava muitas pessoas? Porque ela tinha muitos templos? Não. Porque ela foi elogiada por Jesus. Você tem noção do que é Jesus olhar para uma igreja e falar: nossa, essa é uma igreja que me agrada. Essa é uma igreja que está vivendo de acordo com a minha vontade. Eu não sei para você, mas é o grande sonho da minha vida para a Igreja Batista Atitude em Duque de Caxias. Nós queremos ser uma igreja elogiada por Jesus. Uma igreja direcionada por Jesus. Não importa o tamanho, não importa o poder financeiro, não importa a quantidade de batismos. O que importa é que se estamos no caminho de Jesus e fazendo o que lhe agrada. Isso que importa. Mas essa igreja de Filadélfia, ela nos dá alguns ensinamentos importantes sobre isso. Se a gente olha para essa igreja, uma igreja elogiada, nós temos muito que aprender com ela, amém? E o que nós precisamos então aprender com a igreja de Filadélfia? A igreja que agrada a Jesus. Primeiro, o primeiro ensinamento que temos é: não podemos ficar presos aos problemas da cidade, mas devemos ser a resposta para os problemas da cidade. O verso 8, na parte A, o texto vai dizer para a gente: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Para que a gente entenda, queridos, o contexto aqui, disso que a carta está falando, a gente precisa entender o momento de Filadélfia, o momento que Filadélfia estava vivendo. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada por Átalo II. E por que Átalo II fundou a cidade de Filadélfia? Ele tinha um pensamento, ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia que ele tinha? A estratégia que ele tinha era de fazer de Filadélfia um cultura helênica. Ele queria usar a cidade de Filadélfia como uma sede para expandir a cultura grega pelo mundo afora. Só que aqui, quando a gente olha para a carta, sabe o que diz aqui? Conheça as suas obras, e eis que coloco uma porta diante de você. É interessante que todas as vezes que a gente fala de uma porta aberta, as pessoas já pensam: nossa, é uma bênção vindo para mim. Talvez é aquele dinheiro que eu estou precisando tanto. Talvez pode ser aquele carro que eu tenho orado tanto. Mas sabe o que acontece? Quando você avalia o texto, a porta que Jesus estava abrindo para a igreja de Filadélfia, sabe qual era? A porta da evangelização. Por quê? Porque eles estavam num lugar extremamente corrompido, um lugar depravado. E aí, quando Jesus olha para essa igreja, Jesus abre uma porta para eles, porque Jesus diz: eu conheço as suas obras, e por isso eu abro uma porta para vocês que ninguém pode fechar. Essa porta é a porta da mudança de vida. É a porta que nós precisamos para alcançar os corações. É a porta da evangelização, do cuidado, do pastoreio, do amor às pessoas.
E é exatamente isso que Jesus fez. Jesus olha para essa igreja e fala: eu conheço a obra de vocês. Então, por conta disso, porque vocês são fiéis, porque vocês estão caminhando de acordo com a minha vontade, eu abro uma porta para vocês. Por quê? O lugar era corrompido, mas a igreja tinha total poder para mudar a corrupção naquele lugar. A igreja tinha o poder, porque a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir, diz o texto. Queridos, a cidade tinha problemas, mas a igreja foi convidada por Jesus para mudar a realidade da cidade. A igreja de Jesus é a resposta para a sociedade corrompida em que vivemos. Pastor, o que eu tenho a ver com a igreja de Filadélfia? Olha, trazendo a igreja de Filadélfia para a nossa realidade, qual o problema que nós temos em Caxias? Nós temos diversos problemas aqui. É a corrupção? Sim. Muita corrupção. É violência? Meu Deus, nem se fala. Muita violência. Agora, a pergunta que fica para a gente é: se Jesus olha para cá hoje, ele pode contar com você? Ele pode dizer para você assim: conheça as suas obras e estou abrindo uma porta para você. Eu fico imaginando se Jesus falasse com algumas pessoas, vão falar: não, Jesus, eu não consigo falar muito bem. Eu não consigo. Jesus, eu não tenho uma casa muito grande para talvez abrir uma célula lá. A gente fica o tempo todo colocando empecilho para viver o que Jesus quer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: Jesus nos garante em tudo que precisamos. O texto é claro dizendo: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, nem o diabo tem poder para fazer isso. E essa porta aberta, ela está sobre a nossa igreja. Eu creio que Jesus está nos entregando essa porta para a gente mudar a realidade de Caxias. Porque tem muita gente que olha para a realidade de Caxias hoje e fala assim: pastor, não tem como. Tem como sim. Tem como. Jesus está abrindo essa porta para a gente, a porta do evangelho da salvação. Talvez você nem saiba como começar esse projeto. Pastor, tá bom, tem uma porta aberta, mas o que eu preciso fazer? Você precisa pregar o evangelho do reino de Deus. Você precisa. Não tem desculpa pra gente. Às vezes a gente fica colocando um monte de desculpa, mas a porta está escancarada pra gente. O que está faltando para você abrir uma célula? Essa semana eu fui visitar uma célula, a célula do Cláudio e da Dejara. Pensa num negócio legal. Aquela bagunça santa. Um monte de gente, aquela coisa, e a gente pregando lá e falando, os olhos de todo mundo marejados, todo mundo recebendo a mensagem. Pensa numa coisa linda. Eles nervosos porque eu estava lá. Ele não pode ver o pastor. Eles se tremendo todo e dando a célula, mas eu via a paixão, o coração deles queimando. Na verdade, era o meu que estava queimando vendo eles. Como eu saí de lá empolgado. Porque uma família que não quer saber se tem dificuldade, se tem uma casa pequena, se tem isso, se tem aquilo, não, falou: a minha casa será conhecida como casa de oração. A minha casa é um porto seguro do Senhor. Todo mundo que entrar por essas portas serão transformados. Tinha um monte de gente lá, célula linda. Aí eu virei pro Cláudio e falei: Cláudio, tá feliz, cara, com essa bagunça aí? Gente, pensa na emoção. Ele: pastor, eu amo isso, pastor. Eu amo isso, pastor. Se tremendo todo, mas estava ali, apaixonado, louco. Para quê? Para viver um avivamento. Você pode viver isso também. Você pode viver isso. Não pense você que a missão de mudar Caxias é só minha, não. É sua também. É sua também. Toda a autoridade nos foi dada. Nos céus e na terra. Nós temos toda a autoridade. Semana retrasada, o Paulo vai pregar quarta-feira aqui. Supervisor da Rede Laranja. Estava vindo aqui para a igreja, um engarrafamento danado, jogou o GPS. Sabe o que o GPS fez? Jogou ele dentro de uma das piores comunidades do Rio de Janeiro no momento. Eu não vou falar aqui. Mas aí ele passando com a Carol,
no carrinho dele, louvando, aquela loucura dele. Daqui a pouco os bandidos gritam, volta, pode voltar. Os garotos tudo de fuzil, mandaram ele voltar. A Carol falou comigo, pastor, quase infartei, porque quando eu vi aquela cena, eles já falando, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, vai morrer, vai dar ruim. Você imagina o terror psicológico. E aí o Paulo falou, meu amado, eu estou indo para o retiro da igreja. A gente está indo para o retiro da igreja, jogamos no GPS, o GPS botou a gente aqui. E a Carola mostrando o telefone para os bandidos. E aí, em um momento, o bandido falou assim, esse GPS joga vocês aqui dentro à toa. Ele falou, aí o Paulo, tomado pelo Espírito Santo, falou, à toa não. O GPS me trouxe aqui para orar pela vida de vocês. E aí ele falou, duvido que você ore. Ele duvida, autoridade, inflamado pelo Espírito, ele saiu do carro, botou a mão na cabeça dos dois e declarou um novo tempo sobre a vida daqueles homens. Orou por eles com autoridade. Queridos, entendam uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que é o tanque que está estraçalhando o exército de Satanás. Nós temos todo o tanque de guerra disponível para a gente, para vencermos as obras do diabo. Você é chamado para ser um soldado do Senhor. Todo o armamento que você precisa já está com você. Todo o poder, toda a unção, toda a autoridade já foi dada para você. Acredite nisso. Nós precisamos mudar a realidade do povo. Qual é o problema de Caxias hoje? O problema é que às vezes a gente olha para essa violência toda, a gente faz o quê? Quando eu melhorar um pouquinho de vida, eu sumo daqui. Fala Deus. É ou não é, gente? É ou não é? E aí sabe o que acontece? A gente está perdendo talentos aqui. Homens poderosos do Senhor, mulheres de Deus que, poxa, estão saindo daqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho problema de você sair daqui, não. Não tem problema mesmo. Você melhorou de vida, você quer sair, você sai. Mas eu posso dizer uma coisa. Se você sair, você vai perder um grande avivamento que Deus vai fazer nesse lugar. Deus está preparando um derramar dele como nunca visto nesse lugar. Acredite em mim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus está nos dando uma porta aberta que ninguém pode fechar. Os problemas da cidade, eles estão aí para serem resolvidos por nós. Nós resolveremos esses problemas. Essa semana eu fui ver uma casa para morar aqui, né? Que eu estou tentando me mudar aqui. Orem por mim, por favor, gente. Eu preciso até dezembro vir morar aqui, mas eu não sei como vai ser. E aí sabe o que acontece? O casal que estava comigo lá não mora aqui também. Já estão querendo se mudar para cá. Já estão montando estratégia, pensando o que fazer. E vou fazer isso, pastor, vou fazer aquilo. Porque tem alguns casais que estão vindo morar aqui. Eles não querem ficar de fora desse avivamento. Não querem. Me ajudem em oração, porque eu quero morar aqui. Eu quero ficar aqui no fervo. Porque eu sei que Deus tem uma porta gigantesca para a gente entrar. E vai acontecer. Amém? Mas em segundo lugar, qual é a igreja que agrada a Jesus? O que precisamos aprender? A segunda lição que temos é: não deixe que as instabilidades roubem a sua fidelidade. Não deixe que as instabilidades roubem a sua fidelidade. Os versos de 8 a 10, de 8 da parte B até 10 diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha problemas.
Por que tinha problemas? Porque tinha gente, nós já sabemos disso. Tinha seus problemas. E é interessante, queridos, que era uma igreja que se manteve fiel mesmo nos problemas. O texto vai dizer que quando escrevem a carta, diz: você tem pouca força. Olha isso. Você tem pouca força, mas se manteve fiel. Eu me preocupei com isso. Por que a igreja tinha pouca força? Por que a igreja era considerada uma igreja com pouca força? E aí os historiadores dizem que talvez por ser uma igreja pequena. Por ser uma igreja que tinha como a sua membresia pessoas pobres e escravas. Então, olhando aos olhos do mundo, era uma igreja que não tinha muita coisa para fazer. Porque o mundo ele está sempre vidrado no luxo, no dinheiro, nas grandes multidões. Mas a igreja de Filadélfia, por mais que seja uma igreja elogiada por Jesus, foi uma igreja elogiada por Jesus, era uma igreja considerada fraca para o mundo. Queridos, a gente precisa entender algo muito importante. A nossa força não vem de dentro. A nossa força não vem de fora, a nossa força vem do alto. Às vezes, tem muita gente que perde as bênçãos do Senhor, sabe por quê? Porque na instabilidade joga fora a fidelidade. E aqui o texto está dizendo algo muito importante para a gente. Dizendo: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que essa igreja considerada fraca para o mundo, ela guardou a palavra de exortação. E agora, por ela ter guardado a palavra de exortação, ela está preparada para passar pela grande tribulação. Porque ele próprio diz: vai ter um momento que vai ser desastroso, mas eu guardarei você, porque você guardou a minha palavra. Às vezes você vem para o culto, você fala assim: nossa, hoje eu vou receber uma palavra de motivação para a minha vida. Aí chega aqui e você ouve: raça de víboras. Aí você às vezes sai desanimado daqui e você fala: nossa, mas a gente está apanhando tanto. Deixa eu te falar. Felizes são aqueles que têm um pai para exortar. Você acha que você é um ser humano melhor ou pior quando você tem um pai que te dá umas varadas de vez em quando de vara verde, de goiabeira? Quem aqui tomou varada de goiabeira? Não tem CPF, tem SIC. Esse não tem CPF. SIC. Porque hoje, se você dá uma varada numa criança, você vai pra cadeia. Lá em casa eu já falei: dá mole que eu vou pra cadeia, mas não deixa de dar. Eu vou pra cadeia. Mas você, quando foi exortado pelo pai, você ficou uma pessoa melhor ou pior? Você ficou pior ou melhor? Melhor. Toda exortação que a gente está tendo aqui, palavras de exortação, ela vai nos ajudar para os dias piores que estão por vir. Os piores dias. Porque o próprio Jesus disse: porque você guardou a palavra de exortação, a perseverança, eu os guardarei no pior momento. Nós estamos sendo preparados para o pior momento, porque ele vai vir. Não acredite que você vai ser arrebatado antes, mas a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Não vai. Não vai. Não existe isso. A musiquinha é muito bonita, mas não vai acontecer. O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos vai ser a glorificação do corpo, porque o corpo mortal, ele vai ficar aqui, mas nós iremos para a glória, com o corpo glorificado, para morarmos com Cristo Jesus. Nós vamos passar por momentos difíceis. Deixa eu te falar, não deixe que as instabilidades roubem a sua fidelidade. Seja fiel a Deus. Não se venda. Ah, pastor, todo mundo tem um preço. Tem! O preço que a gente tem é o preço do sangue do Cordeiro, que foi pago no madeiro. Ninguém tinha condições de fazer isso. Só Jesus, e Ele fez. Não vem com essa que todo mundo é comprado, não. Você foi comprado por Jesus, pelo sangue dEle. Porque Ele te ama. Ele acredita em você.
Que história é essa que todo mundo tem um preço? Que história é essa? Não deixe que as adversidades da vida roubem a sua fidelidade a Deus. Porque aquele que for fiel até o fim vai garantir a sua coroa. Aquele que permanecer vai viver nas ruas de ouro. Aquele que for fiel de verdade no meio das tribulações vai ter a possibilidade de olhar para o Cordeiro de Deus e ficar como os 24 anciãos estão, dizendo que Ele é santo, 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 todo-poderoso Deus. Seja fiel. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Nós estamos no mundo do maligno, o mundo é mau, o mundo corrompido, o mundo é pecaminoso, o mundo é depravado, o mundo é totalmente diferente daquilo que a gente vai viver na glória. Mas só viverão na glória aqueles que são fiéis, aqueles que não negociam sua fidelidade. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja sem força, mas ela guardou a palavra, ela foi fiel, ela permaneceu, e ela foi e é conhecida como uma igreja elogiada por Jesus. Se Jesus olha hoje para a gente, Ele elogia ou critica a gente? Amém, eu creio nisso. Eu creio nisso também. Eu lembro que quando eu era do exército, às vezes a gente ia para algumas operações e uma frase sempre era falada, falava o seguinte: olha, não importa o que aconteça, você precisa permanecer fiel ao treinamento. Não importa o que aconteça. Ah, mas fulano pulou um muro e deu um tiro. Não, você vai permanecer exatamente como no treinamento. Eu lembro que eu fui para Pantanal. Já viram Pantanal? Lá no Mato Grosso do Sul. E aí falava, olha, vão ter bichos lá, vai ter jacaré. Vocês vão bater de frente com jacaré. Vocês vão encontrar cobras, vocês vão encontrar aranhas que se picar vocês morrem em 30 segundos. Muito motivador o treinamento, sabe? Mas eles falavam, olha, vocês vão fazer exatamente como está sendo treinado. Não pode fugir disso. E era impressionante porque a gente bateu de frente com todos esses bichos. Nós fomos para uma incursão militar que era para mostrar o nosso poder de fogo para a Bolívia. Na época o presidente boliviano andou falando umas bobagens. E aí o exército brasileiro foi para lá, para perto lá da divisa, né? E foi mostrar o poder de fogo para eles. E eu fiquei pensando sobre isso. É uma verdade muito, muito forte para a gente isso. Por quê? Às vezes, com as instabilidades, sabe o que acontece? A gente se desvia daquilo que a gente aprendeu. Acontece uma coisa diferente, a gente, olha, não, eu vou sonegar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar isso aqui. Não, eu vou deixar de fazer isso aqui. Não, queridos. Você precisa compreender algo muito importante. Assim como no exército, nós precisamos manter a fidelidade. Deus está nos treinando para o fim dos tempos. Se você é instável nas instabilidades, você não está preparado para viver com Jesus. Você não está preparado. Seja fiel mesmo nos momentos de instabilidade. Seja fiel. Mas para finalizar, para sermos fiéis, pastor, por que eu preciso me manter fiel? Por 2 motivos. Primeiro, porque o texto vai dizer no verso 7 que Jesus tem as chaves de Davi. Pastor, o que significa ter as chaves de Davi? Quando você vai estudar sobre isso, você vai ver que ter as chaves de Davi é ter as chaves do reino. Todas as chaves do reino estão nas mãos de Jesus. Todas as chaves do reino estão nas mãos de Jesus. Sabe o que isso significa? Que Ele tem todo o poder e autoridade para abrir e fechar portas. As portas que você precisa, Ele tem poder para abrir. Ele tem a chave. As portas que precisam ser fechadas na sua vida, Ele tem a chave para fechar. Porque Ele é muito claro dizendo, as portas que Ele abre, ninguém. E as portas que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem as chaves de Davi.
Tudo que você precisa está nas mãos de Jesus. A salvação para a sua vida está nas mãos de Jesus. As bênçãos que você necessita estão nas mãos de Jesus. As portas que vão se fechar para que você aprenda algo, ou seja, aquela pessoa que vai ser protegida de viver algo que está fora dos planos de Jesus, está nas mãos de Jesus. Tudo que você precisa para viver uma vida plena, do jeito que a palavra promete, está nas mãos de Jesus. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Se você quer agradar a Jesus, ser uma igreja que agrada a Jesus, entenda que a sua fidelidade é muito importante, porque a chave de Davi está nas mãos dele. Mas a segunda coisa que a gente aprende aqui, que nós precisamos nos manter fiéis, é porque ele virá para nos buscar. Ele virá para nos buscar. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? A gente vive triste porque o nosso time de futebol perde. A gente se entristece porque um irmão fala torto com a gente. A gente se entristece por várias coisas na vida. Sabe por quê? Está faltando a gente se lembrar que Jesus está vindo nos buscar. Nós estamos perdendo a alegria da salvação. Deixa eu te falar, meu amado. Não existe alegria maior nessa vida. Você pode comprar apartamento, você pode viajar para Dubai, você pode ganhar a camisa do Flamengo, você pode ganhar as melhores coisas da vida. Nada é maior e melhor do que ter a alegria da salvação. Ter a salvação garantida. Porque os versos de 11 a 13 dizem: venho em breve. Olha o que ele está dizendo. Venho em breve. Retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei de você uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Sabe por que ele está dizendo que farei de vocês coluna no santuário do meu Deus? Porque quando você vai estudar sobre a igreja de Filadélfia, era uma igreja que estava em um lugar, uma região vulcânica. Sabe o que significa? Abalos sísmicos o tempo todo. Muito terremoto, muito terremoto. E essa igreja era uma igreja conhecida por quê? Muitas rachaduras e às vezes um monte de coisa caindo na cidade de Filadélfia. Por quê? Dava o terremoto, as coisas rachavam e daqui a pouco caíam. Ao ponto de as pessoas morarem em volta da cidade em tendas. Elas não poderiam sair dali? Elas não poderiam mudar de cidade? Elas moravam em tendas em torno da cidade. Jesus está dizendo: aquele que permanecer, farei desse uma coluna no santuário de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquele que for fiel e permanecer, por mais que esteja num lugar onde tem terremoto, onde tem instabilidade, onde tem queda, onde tem rachadura, você vai permanecer firme no santuário de Deus. A coluna forte, aquela necessária que nunca cai. Cai tudo à sua volta, mas você é a coluna no santuário de Deus. Vale a pena ser fiel? Vale a pena? Para concluir, Jesus escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor. E o que ele disse sobre cada uma delas? Sobre a igreja de Éfeso, ele disse: é uma igreja ortodoxa, mas sem amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como mártir por amor de Cristo. Tiatira, a igreja que se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis. Sardes tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela está morta. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre, cega
e nua. A pergunta que fica para a gente essa noite é: e a Igreja Batista Atitude? O que Jesus diria da Igreja Batista Atitude fazendo uma carta hoje? É uma boa pergunta, né? Mas eu quero que você saiba que você faz parte dessa avaliação. Todos nós estamos juntos como Igreja Batista Atitude em Duque de Caxias, sendo avaliados por Jesus. Que Ele tenha misericórdia de nós. E que o Espírito Santo da promessa nos ajude nessa grande missão que temos, que é mudar a realidade de Duque de Caxias. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Eu tenho uma pergunta, antes de orar, uma pergunta muito importante que eu preciso te fazer. Você hoje sai daqui com mais uma palavra que você ouviu? Ou você sai daqui com uma decisão de mudar de vida de verdade? Jesus está nos chamando hoje para mudarmos de vida. Porque nós queremos ser uma igreja elogiada por Jesus, e o elogio só vem quando há arrependimento. O elogio só vem quando estamos no centro da vontade dele. Por isso eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer mudar de vida de verdade? Você quer mudar de vida? Você quer ter a sua história transformada? Você toma a decisão de viver um novo tempo em Jesus? Se você toma essa decisão tão importante na sua vida hoje, eu quero que você repita uma oração comigo. Aí onde você está, não repita, não precisa repetir em voz alta, repita no seu coração assim: Santo Deus, hoje eu tomo uma decisão importante. Eu quero te entregar a minha vida, para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Escreve hoje o meu nome no livro da vida. Muda minha história a partir de hoje. E hoje eu tomo essa decisão tão importante de caminhar contigo. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia. Por isso eu oro. Em nome de Jesus. Amém.